Alô, Jandira! Como é que você tá? Voltando da caminhada? Que beleza, tá caminhando todo dia, Jandira. Ei, quem te viu, quem te vê, hein, coisinha. Esturdia você tava com aqueles pensamentos de morrer e agora você tá tão melhor. Pois então, minha filha, é pra isso que eu tô te ligando. Modo chamar você pra encaixar no movimento Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção do suicídio, minha filha. Amarelo, pra prestar atenção, que é isso que nós precisamos fazer. Procurar ajuda, procurar um profissional da saúde, tentar livrar essa tristeza que nem você fez. Eu fico tão satisfeita de ver você assim melhor, Jandira. E foi ajudando você que eu descobri que a gente pode ajudar muitas pessoas. O Setembro Amarelo é modo de prevenir coisinha. Do mesmo jeito que a gente previne uma cárie usando um fio dental, a gente pode prevenir o suicídio cuidando do fio mental da gente e das pessoas que estão perto de nós, uai. O fio mental da gente tem hora que embola, começa a vir umas ideias ruins, né? E para desembolar a gente precisa de ajuda. Tem que entender que suicídio é emergência. Tem que procurar um profissional de saúde, não é coisinha? Só que tem um rebu para falar desse assunto. O Setembro Amarelo é para quebrar esse rebu, Jandira. Para nós se ajudar e ajudar quem está precisando. E nós vai falar assim, ó. Quem previne, prevê. E quem prevê, não deixa acontecer. Vamos encaixar? Então tá, coisinha. Tchau. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os participantes, palestrantes, queridos amigos, agradecer ao Dr. Humberto Corrêa e à Associação Mineira de Psiquiatria pelo convite para coordenar essa mesa. Agradeço também aos patrocinadores Clínica Mangabeiras, Cristália, Daiichi Sankyo, Janssen, Estímulos Clínica de Estimulação Cerebral e Unimed. Eu queria fazer um lembrete a todos, antes de dar início às palestras, para vocês usarem o chat Q&A ao invés da sala de bate-papo. Então, vocês podem fazer as perguntas lá, que depois de todas as palestras e o debate a gente vai responder, ok? Então, nosso webinar de hoje, As Artes da Psiquiatria, contará com a ilustre presença de queridos amigos meus, profissionais que eu admiro muito, e que tem muita, eu divido com eles a paixão pela literatura, pelo cinema, pela psiquiatria, pela saúde mental, e é muito prazer, né, com muito prazer que eu estou participando dessa mesa. Então, eu vou falar aqui, né, falar das pessoas que vão participar, o Dr. Rodrigo Barreu Guê, coordenador da Comissão de Interconsulta Psiquiátrica da Associação Mineira de Psiquiatria. O Rodrigo também é coordenador do Ambulatório de Transtornos Alimentares do IPSENG e mestre em Neurociências pela UFMG. Além do Rodrigo, vamos contar também com a presença do Dr. Sérgio Ked, psiquiatra da Associação Brasileira de Psicanálise, psicanalista de data da Associação Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais e da Associação Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Também contaremos com a presença do Dr. Tiago Guimarães Machado. O Tiago é membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, é coordenador do Serviço de Psiquiatria de Ligação da Rede Mater Dei e também psiquiatra da Prefeitura de Belo Horizonte. Também contaremos com a presença da doutora Gláucia Rezende Tavares. A Gláucia é psicóloga clínica, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFMG, editora dos livros Do Luto à Luta e A Vida Continua. Então, eu vou dar início à palavra para o Dr. Rodrigo Barreto Guê, que vai nos presentear com a palestra Maura Lopes Cansado. Hospital é Deus? Vamos lá, Rodrigo? Ô, gente, me desculpe, eu sou meio da idade da pedra ainda. Mas então, enfim, eu agradeço, parabenizo o professor Humberto Corrêa pela iniciativa de fazer esse webinar de psiquiatria e arte. Nós, psiquiatras, assim como os artistas, praticamos o ofício de outrar, como diz o Drummond, de tentar se colocar no lugar dos outros, enxergar o mundo com os olhos dos outros, e os artistas podem nos ajudar muito nisso, né? Sem as amarras teóricas que a gente tem. Agradeço a Flávia pelo convite. A Flávia é uma das pessoas mais
né, generosas e agregadoras que eu conheço, um privilégio poder ter ela trabalhando com a gente. É uma grande alegria para mim estar aqui com o Sérgio e o Thiago, são dois amigos, duas pessoas que eu admiro e estimo muito. E um prazer também estar fazendo uma amiga nova, que é a Glaucia, que está tendo a gentileza de coordenar esse simpósio para a gente. Então, a Maura Lopes, ela é uma escritora mineira que viveu boa parte da sua vida internada em clínicas psiquiátricas e escreveu sobre essa experiência. Então, vai ser bem... Eu vou falar um pouco sobre a história dela, principalmente baseado na autobiografia dela, Hospício a Deus, e depois fazer umas considerações. Então, ela lançou esses dois livros, Hospício a Deus, que é um livro autobiográfico, contando um pouco da história dela e principalmente a internação dela no Rio de Janeiro. E escreveu O Sofredor do Ver, que é um livro de contos. Então, a Maura, ela cresceu no interior de Minas, numa fazenda, perto de Patos de Minas. Era a nona de 11 filhos, os pais eram fazendeiros ricos, de famílias influentes da época do Império. E ela era muito protegida, porque ela foi... a mãe dela ficou 7 anos sem ter filhos. Então, não estava esperando mais quando ela nasceu. E ela foi frágil na infância, ela teve crises convulsivas, e era muito demandante. Então, ela era muito mimada, né? O pai mimava ela muito, ela não tinha limites para nada, tudo ela recebia. Ela era uma princesa naquela fazenda lá. E ela tinha uma irmã que ela admirava muito, que estudava em Belo Horizonte, tinha, né, amigos elegantes, era bonita, e ela tinha essa crença que tinha que ser como ela. Então, o pai dela era um coronelzão do interior, né, era violento, vivia cercado de jagunços. Ela uma vez viu ele agredindo uma pessoa, batendo, tirando sangue, ficou muito marcada com isso, né? Então ela admirava, mas tinha aversão a ele também, temia também. E cresceu com essa crença de que eles podiam fazer isso, né? De que eles podiam ser violentos com as pessoas inferiores, né? As pessoas de menor poder aquisitivo, os funcionários, os vizinhos. Então, ela dizia isso, tudo que me dava parecia pouco, e ela sempre falava que ela... Várias vezes no livro ela se autoelogia, né? Fala que ela é muito bonita, muito inteligente, e nunca foi punida. Sempre foi muito curiosa, então, em relação à sexualidade, ela aí foi abusada por alguns funcionários da fazenda, por 3 funcionários, e era muito curiosa com isso, se, né, tinha relações com as colegas, pagava as empregadas para falarem para ela sobre sexo, né? Então, ela cresceu um pouco com essa crença também de que ela era ruim, que era má por causa dessa curiosidade sexual, dentro do ambiente muito religioso, né? Muito católico. Na pré-adolescência, começou a estudar nas escolas, e ela estava sempre competindo com os colegas, era mitômano, inventava histórias, tinha parentes estrangeiros, e na escola ela se achava superior, mas ao mesmo tempo ela desconfiava de que era um blefe. Então ela fugia das situações. Quando chegava na hora das provas de fim de ano, ela fugia. E ela criava situações de conflito, infringia as regras e era expulsa das escolas. Entrou para um aeroclube com 14 anos. Lá ela conheceu um rapaz de 18 anos, engravidou dele e quis casar com ele. O pai não quis deixar, o pai chorou, então, que ela ficou desapontada, né? Ela ficou grávida. Então, o pai era imponente, mas era impotente também, frente a ela. Quando casada, ela ficou encantada, foi com o sogro. O sogro era um cara quarentão, bonitão, vistoso, né, um militar, e não deu certo, assim. Ficou casada 6 meses, o filho era o Cesarion. Cesarion é o nome do filho de César e Cleópatra, né? Você vê o tamanho do narcisismo dela. E voltou para casa, e o pai morreu logo em seguida. Então, ela ficou uma pessoa meio sem futuro, né? Uma pessoa de 15 anos, com um filho, já separada, e sendo muito julgada pelo pessoal da cidade, né? Depois entrou no aeroclube de novo, mas não pilotava nada direito, não. Até um colega dela acabou derrubando o avião dela, quebrou e quase causou um acidente. Mas tinha aquela mística, né? Então, ela inspirou o livro e o filme Bela Noite para Voar, que é um filme que conta a história do atentado ao Juscelino, né? E que teve uma aviadora que impediu. Então, ela foi para Belo Horizonte com 17 anos, ela tinha um plano, deixou o filho com a mãe na fazenda,
Ela tinha um plano de estudar na Isabel Allende, se tornar professora, só que ela teve dificuldades, foi recusada, não sei se pelo temperamento dela, né, muito criador de casos, se pelo preconceito. Aí tentou ficar em pensões para moças, fazendo aulas particulares, mas ela fala que sempre mandava ela embora, porque por preconceito. O fato é que ela teve uma depressão e acabou se internando em Santa Maria. Foi a primeira internação dela. E no Santa Maria ela se envolveu com o médico. Ela fala até que teve um filho com ele, não se sabe se isso é verdade mesmo ou não. E ficou com essa imagem de que o hospital psiquiátrico seria um lugar que a protegeria, que daria guarida a ela. Depois disso, ela meio que chutou o balde, começou a beber muito, ficar só em boates, e ter muitos amantes, ficar em hotéis de luxo. Tinha essa ideia de suicídio também, e torrou a herança dela toda. Aos 22 anos, foi procurar novos ares no Rio, aí se envolveu com um cara muito rico, virou amante dele, foi internada numa clínica chique, no Alta Boa Vista, mas ficava sempre, né, arrumando conflitos com os médicos, arrumando confusão. Aí teve um senhor lá que gostou dela e fez uma peça de teatro para ela, falou que ela tinha jeito para atriz. Aí fez uma peça de teatro que ela seria uma versão de Hamlet baseada em Ofélia, e que ela seria Ofélia. Então ela treinou muito, todo mundo se preparou muito, e na hora da peça ela causou, ela subiu na cachoeira, tirou a roupa, falou que ia pular. Então sempre que ela tinha as oportunidades, ela se auto-sabotava, né? Então ela rompeu, aprontou muito nessa clínica, aprontou quebradeiros, brigou, aí foi para o outro hospital de onde a mãe dela tirou ela. Aí depois saiu, foi babar numa casa, aí ficou meio perdida, ficou vivendo com auxílio de amigos, ela tinha crises supostamente associativas, entrava em casas ricas, em mansões, ia lá, jantava com o pessoal da casa, fingia que estava perdida. E nessa época, o Jornal do Brasil era um polo de cultura. E ela foi acolhida pelo pessoal de lá. Ela mandou um conto Ferreira Goulart, indicou ele para o Reinaldo Jardim, que era o coordenador, e eles acolheram ela e ajudaram muito. Assim. O Reinaldo Jardim contratou ela como secretária, arrumaram apartamento para ela, só que ela sempre criando confusão. Então, ela brigava com a sensorista no jornal, ela brigou com a pessoa, jogou armário em cima dela, e um dia brigou lá, e quebrou tudo, brigou com o Reinaldo Jardim e voltou para o hospital para querer se internar para fugir, né? Ela aprontava as coisas e fugia para o hospital. E os médicos nem queriam internar ela, porque achavam que não era o caso. O time enfermeira, que era uma terapeuta ocupacional do hospital, e falou com ela, eu tenho um sítio, você pode ir para lá, você vai descansar. Mas ela não queria, ela acabou causando internação. No hospital, ela estava sempre infringindo as regras, criando uma série de confrontos. Teve uma situação que ela subiu no muro, tirou a roupa e gritou. Aí o médico foi medicar ela, e ela falou com o médico assim, eu vou fazer uma molecagem, o senhor será a vítima. Ela fala que ela falava baixinho, de forma meiga. Ela perguntou assim, o senhor é violento? Ele falou, não. O senhor é cavalheiro? Ele falou, sou. Ela falou, vou te pôr à prova. E jogou o copo d'água na cara dele. Então ela estava sempre fazendo essas confrontações, né? E agredia muito os funcionários, que eram mais humildes, né? O pessoal da enfermagem, o pessoal da cozinha, né? Ela sofreu maus tratos também, mas também era muito agressiva, né? Aprontava muito. E nunca assumia responsabilidade, né? E tinha privilégios, então ela era tratada de forma especial. Ela tinha um quarto só para ela ganhou uma escrivaninha para poder escrever, ela tinha psicoterapia, tinha um psiquiatra que atendia todo dia em psicoterapia. Depois de um ponto, ela podia sair para trabalhar. Ela era protegida porque porque ela era uma pessoa diferenciada, falava bem, tinha mais... E também o pessoal do Jornal do Brasil acabava protegendo ela. Então tinha esse psiquiatra, que era um rapaz novo, que estava se formando ainda, e que tentou fazer terapia com ela lá nessa internação. Então ele dava muita atenção para ela. Ele era negro. Então ela tinha uma abordagem racista com ele, ela considerava ele inferior, ficava seduzindo ele e ficava dizendo que era apaixonada por ele, mas ao mesmo tempo falava que em outras condições nunca se envolveria com ele.
Então, com a postura sempre muito manipuladora com ele. E ela criava a situação seguinte, ela fazia transgressões e depois era punida e se vitimizava. Então, esse médico, ele tentou quebrar isso, então ele não julgava ela, não criticava, não punia, só que isso foi escalando, foi chegando a uma situação tal que chegou uma hora que ele não deu conta, né? Ela tinha também crise de agressividade com ele, ela idealizava ele, e a menor frustração falava que ele era péssimo, né? Agredia ele, batia, quebrava o consultório. Então, um dia ele chegou no consultório e ela não deixou ele sair, falou que não podia atender outros pacientes, e ele começou a implorar para sair, que cancelou todos os compromissos, falou que estava com fome, que ia estar passando mal, e jogou a toalha, assim, foi embora de férias e deixou ela lá. Não deu conta dela. E realmente não dava para tratar uma paciente dessa em internação, né? Acabou saindo do hospital depois disso. Aí o filho dela, né, já maior, era jornalista, veio para o Rio, ficou tomando conta dela, foi internada várias vezes, publicou os livros dela, né, Hospício é Deus, Sofredor do Ver. Vários contos dela foram publicados no Jornal do Brasil. E aí teve a situação que um dia, com 43 anos, ela foi internada de manhã, e à noite ela chegou para a servente e falou, matei uma mulher na enfermaria. Então, tinha matado uma moça, Maria das Graças Queiroz, uma moça negra, de 19 anos, grávida de 4 meses, estrangulou ela na cama. Uma coisa totalmente aleatória, assim, sem nenhum motivo. Quando chegou alguém, ela falou que fez isso porque queria ir para um manicômio judiciário. Eles a consideraram inimputável. Depois da prisão, ela ficou em liberdade vigiada, passou a viver aos custos do filho. Né, ficou no manicômio judiciário durante cerca de 8 anos, né? E depois de sair, trocou de apartamento várias vezes, sempre brigava, cismava com os vizinhos, parece que ela tinha uma personalidade mais paranoide também. Até que em 93, aos 63 anos, morreu por causa do tabagismo, possivelmente enfisema. Então, essa é a Maura, né? Parecia uma atriz de cinema, né? Realmente era uma moça bonita. Então, quais são os diagnósticos dela? Para mim, tem todos os traços de borderline, né? Por essa impulsividade, ameaças crônicas de suicídio, abuso de álcool, alteração da autoimagem, dificuldade de relacionamento, essa coisa de idealizar as pessoas e depois desqualificar de forma muito brutal, que torna muito difícil o tratamento. Também tem traços narcisistas, de se achar sempre melhor do que os outros, antissocial, por quebrar as regras. Teve episódios de depressão, episódios de abuso de álcool, teve epilepsia quando nova, teve episódios que parecem foram dissociativos ou de simulação. Seria questionável um transtorno bipolar tipo 2? Eu acho que não, porque eu acho que as crises de agitação dela são compreensíveis e não tem critérios para esquizofrenia. Então, em termos de formulação cognitiva, né, isso são especulações, que eu não conheço, nunca vi minha especulação a partir do livro, né? Que ela trouxe crenças iniciais de que não tinha valor, de que não era amada por ser doente, frágil, epilética, por ter uma irmã brilhante, por ter muitos irmãos, e que era má, pelo pai preferir ela, por ela ter muita curiosidade sexual. Então, tem essa crença secundária de que tinha que ser mais bonita, tinha que ser melhor, tinha que ser mais brilhante em tudo, que senão ela não tinha valor. Então, ao mesmo tempo que ela achava que tinha melhor, ela achava que era um blefe, que não era, então ela evitava as situações, ela se auto-sabotava. Chegava na hora de trabalhar no jornal, de apresentar uma peça, de fazer uma prova, ela fugia. Ia para o hospital. Tinha a mentalidade da criança abusada, que ficava precisando muito, né, queria muita ajuda, seduzia as pessoas para ter ajuda, mas quando alguém ia ajudar ela, mordia a mão. E achava que podia usar de violência porque era princesa, né, era sinhazinha, filha do dono da fazenda. Rodrigo, 5 minutos. Principalmente com pessoas mais humildes. Então, em relação à pergunta, né, o título do livro dela é a pergunta da aula, hospício é Deus? Eu penso que ela fala nisso que Deus é pai. Então, o hospício reproduziria o padrão da infância, um lugar onde ela vai, que ela é preferida, protegida, que faz o que quer, quebra as normas, é perdoada como um signo de amor. Então, o hospício seria um lugar de fuga. Por que ela matou essa pessoa de forma tão aleatória assim? Não se sabe. O meu palpite é que ela fez isso para provar que ela era louca mesmo. Eu imagino que o Cesarion, o filho dela, tenha tentado responsabilizar ela pelos atos dela. Ela falou assim, eu vou mostrar para ele que eu sou louca. E foi lá e como olhava os negros, pobres, como inferiores, né, como
como olhava de cima para eles, né, era racista, né, desde a época da fazenda, ela foi e matou a moça. E, ao mesmo tempo, ela tinha raiva e inveja dos loucos, porque não tinha a cobrança que ela tinha, não tinha o passe livre que ela tinha. E tem um amigo meu, um professor, um dos grandes psiquiatras de Belo Horizonte, que foi terapeuta dela, depois que ela foi psiquiatra dela, depois que ela voltou para Belo Horizonte, depois que saiu do manicômio judiciário. E ele contou um caso interessante, que ele fazia terapia com ela, um dia ele confrontou ela, ele falou assim, Mauro, eu não acredito que você matou essa moça. Ele estava acreditando, porque a dissonância era muito, uma moça, né, uma senhora gentil, e ela ficou ofendidíssima. Ela gostava dele, ela foi embora, falou que não ia tratar com ele mais, e depois acabou voltando, mas ficou muito ofendida. Então, para ela, era importante isso. Era importante essa narrativa de que ela era louca e tinha matado alguém. Então, já se fizeram várias, né, isso é uma peça com a Maria Padilha sobre ela, e né, estão publicando um livro sobre ela agora, e o que eu acho interessante é que eles publicam ela e falam dela sempre com muito glamour, e com a narrativa de uma pessoa que foi vítima, e que não atingiu seu potencial por causa né, do machismo da época, da sociedade, da psiquiatria. E, na verdade, eu acho que ela foi vítima em alguns aspectos do machismo da época, né, da psiquiatria da época. A internação para ela foi iatrogênica. Lá no Ipsen, a gente tem uma paciente muito parecida com ela, no borderline grave. Quem trabalha no Ipsen conhece. Então, ela pronta, já teve 1000 internações, está pronta, bebe, gasta todo o dinheiro, né? Arruma confusão com as pessoas e vai no Ipsen e fala assim, eu quero me matar, vocês têm que me ajudar. E a gente ajuda, a gente pega, ajuda, acolhe, interna, mas interna por poucos dias, por 3, 4, 5 dias. Até passar essa crise, depois ela vai cuidar da vida dela. Então, internação, como fizeram naquela época, dela ficar internada meses, isso é iatrogênico. Então, ela tem o poder porque ela tem a narrativa. Ela escreve e passou essa narrativa de que ela é vítima. Só que, mais do que vítima, eu acho que ela é vitimizada. Quer dizer, a pessoa vitimizada, ela se comporta como objeto, ela joga a culpa e a responsabilidade dos problemas dela em cima dos outros. E, às vezes, se acha autorizada a agredir com muita força. As maiores agressões e covardias vêm de pessoas que se julgam vitimizadas. Se a narradora fosse a Maria das Graças, aquela mocinha, né, de 19 anos, negra, anônima, grávida, que foi assassinada gratuitamente no hospício, onde estava lá para se tratar, seria outra história. Então, eu vi um filme muito interessante, um filme árabe, que chama Um Insulto. E tem uma frase nele, é sobre uma briga judicial entre israelenses e palestinos, e alguém, em um certo momento, fala o seguinte, ninguém tem o monopólio de sofrimento. Então, ela se comportava como se tivesse um monopólio de sofrimento, e não tinha. Ela sofreu muito, mas espalhou mais sofrimento que sofreu. Então, hospício é Deus? Hospício é o diabo? Eu penso que o hospício, ou a internação psiquiátrica, ou todos os procedimentos psiquiátricos, tratamento psiquiátrico, medicação, psicoterapia, eletroconvulsoterapia, são ferramentas. Não tem um valor em si, não são bons ou ruins. Se for bem indicado, é bom, se for mal indicado, é ruim. Eles são bons ou ruins conforme o uso que se faz dele. Então, uma internação psiquiátrica pode salvar uma vida, se for bem indicado, e pode traumatizar uma pessoa se for mal indicado. E aqui uma frase interessante do Carlos Heitor Coni, que a conheceu, que é do Jornal do Brasil, para concluir. A literatura poderia ser o seu refúgio, se Mauro acreditasse nela mesma, na própria literatura. Lia pouco, observava muito. Sua frase era simples, não erudita. Era de uma precisão cruel. Não era feia, mas se julgava belíssima. Bom, então era isso em uma visão mais sintética. Obrigado pela atenção, gente. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço, Rodrigo. Foi uma excelente palestra. Peraí, meu Zoom saiu aqui, peraí, fugiu aqui. Agora voltei. Obrigada. Eu acho que essa palestra, esse caso, né? A gente fica com muita vontade de conhecer, de ter conhecido pessoalmente, né? De poder entrevistá-la, que o relato que você tem é somente dos livros e da biografia, né? E tudo mais. Eu acho que dá uma discussão muito boa de diagnóstico, assim. Eu até gostaria de ter conhecido ela pessoalmente mais velha. Quando nova, acho que eu não queria, não, porque ela era osso duro de doido. Mas então, muito obrigada. E eu queria passar a palavra para o doutor Sérgio Ked, que vai nos presentear com as suas considerações
sobre Festa de Babette, A Busca do Si Mesmo. Bom, inicialmente, né, de praxe, agradecer à mesa, né, convite. Quero elogiar a Associação Mineira de Psiquiatria, que está fazendo um evento fantástico, uma coisa completamente nova, né, inovadora, e de uma maneira que me pareceu muito eficaz. E falar da satisfação dessa mesa em si, que é uma coisa muito importante para mim, porque tem aqui só gente que a gente gosta e curte muito, né? O Tiago é meu neto, o Rodrigo, meu filho, lá em termos de geração lá de estudos psiquiátricos. Então, a Flávia, né, fez com que a gente foi de uma agregação enorme, ela foi agregadora, agregando esse grupo, e a Glaucia, vocês viram, né? A turma que não está assistindo não viu, mas é a esposa de um colega meu, colégio estadual, professor Eduardo Tavares, né? Além de ser amiga de pessoas conhecidas minhas do Rio de Janeiro também, da Sociedade de Família, de terapia de família. Então, é um momento aqui muito bom, muito solene para mim. E a Festa de Babette, eu sempre tive vontade de falar sobre Festa de Babette. Desde que eu assisti esse filme, eu tenho para mim como um dos melhores filmes que eu já assisti. E até porque, naquela época, eu estava começando a estudar narcisismo, né? A teoria da psicologia do self, do resgate de si mesmo, era uma coisa muito importante, né? Você não se perder. E, ao contrário do esperado, eu não falo de um conto, né? Eu vou falar mais do conto do que do filme em si. A Babette não é uma história de um doente mental, né? Muito pelo contrário. É a história de alguém que se resgata, que tem uma enorme capacidade de se recuperar e de resiliência. Então, eu quis pegar isso e, no final, vou tentar fazer uma costura com coisas que eu fiz intuitivamente na clínica psiquiátrica, principalmente no falecido Hospital Galba Veloso, né? Foi uma das paixões da minha vida. Então, a escritora é Karen Blixen, baronesa de Blixen-Finneck. É uma escritora dinamarquesa com uma vasta obra, com alguns contos e romances transformados em filmes. Muito conhecida pelo pseudônimo de Isaac de Nezer. Out of Africa também é dela, aquele filme famoso, Out of Africa, né? Que o seu conto mais conhecido e lido é A Festa de Babette. O conto foi escrito em 1950 e filmado em 87. Gabriel Axel ganhou o prêmio de melhor filme, o Oscar de melhor filme estrangeiro em 88, assim como a premiação da BAFTA em 1989, que é o Oscar inglês, né? Como o melhor filme de língua não inglesa, além de vários outros prêmios. O conto, então, se passa na Noruega, né, num lugar que é um braço longo e estreito de mar entre montanhas. Era uma cidade que parece de brinquedo, chamada Berlevag. Lá morava um religioso fanático e temente a Deus, cuja filosofia religiosa era abrir mão de todos os luxos e prazeres terrenos. Tinha 2 filhas de rara beleza, mas criadas para servi-lo, e ambas devotavam a ele total obediência. Ambas tiveram pretendentes apaixonados, mas foram impedidas pelo pai de se casarem e continuaram na aldeia. A primeira, Martine, foi pedida em casamento por um jovem oficial, Lawrence Lovenhelm, sei lá como é que pronuncia, mas eu estou citando isso porque são figuras importantíssimas para a Festa de Babette, né? Que, após a decepção, então, dedica-se a crescer e a levar a sério a carreira militar, e se torna um militar importante. A outra filha, Philippe, foi a paixão de um músico famoso da Ópera de Paris, que passou uma temporada na Noruega por depressão. E a viu cantar na igreja, tudo fez para conseguir seu amor, mas o pai não permitiu, e ele então volta para Paris frustrado. Ambos terão papel relevante no enredo do conto.
ficam velhas, substituem o pai e os seguidores fanáticos e cheios de questões pessoais reuniam-se em sua casa. Então tinha aquela história, era uma vida pacata, e essa vida pacata é abalada pelo aparecimento de uma pessoa que bate a porta e desmaia. Acudiram-no e, após o acolhimento desconfiado, a forasteira lhes mostra uma carta daquele músico que se apaixonara por Filipa. Ele a apresenta às duas irmãs e as pede que a acolham. Babette Herson era francesa, uma comunarde, fugindo da repressão do governo francês, a Comuna de 1871. Seu marido e filho eram famosos cabeleireiros, foram fuzilados. Ela perdeu todas as posses e não podia mais viver na França. Para resumir, as irmãs aceitam a oferta de Babette, que passa a trabalhar para elas, com desvelo e sem ganhar nada. Ela muda a vida de ambas. Passam a experimentar mordomias que nunca havia imaginado. O tempo passa e Babette é completamente incorporada na cidade. Até que o inusitado acontece. Ela ganha na loteria e recebe o prêmio de 1.000 francos, de 10.000 francos. As irmãs ficam apreensivas e coincide com o aniversário do pastor, que era sempre comemorado e relembrado. Os habitantes da aldeia começam a ter dúvida das intenções de Babette. Quando os ingredientes começam a chegar, ficam com mais medo ainda, pois nunca jamais haviam visto nada parecido. Inúmeras fantasias surgem quando descobrem que, dentre outras coisas, chega uma tartaruga para uma sopa. Algo inimaginável para os comensais, que, mais assustados ainda, fazem um pacto de não comentarem, de nada dizer e não emitiram qualquer opinião. Um dos convidados era aquele Lawrence, o tenente, que, quando jovem, vira uma figura importantíssima no exército da Noruega e tinha ido visitar a tia, que era pessoa rica da aldeia, importante e tal. Era apaixonado pela Martine. E é muito interessante, porque chega o grande dia, então. O jantar preparado com esmero e cuidado, cada detalhe observado em profundidade. À medida que servia, as pessoas ficavam encantadas, mas continuavam nada dizendo. Era um encantamento mesmo, era algo de arte mesmo, no sentido da grande cozinha. Era algo assim que, sem falar nada, ficaram embevecidos. E as bebidas, mesmo nunca tendo experimentado, ela serve verglicô de uma determinada safra. Aqui aconselho a leitura do conto, que é riquíssimo, é lindíssimo. A descrição do jantar é algo magnífico e inesquecível, digno do Tiago ler para nós um dia, porque é uma maravilha. Então, não me é possível aqui retransmiti-lo, porque ocuparia muito tempo. Lawrence, então, vai ficando fascinado quando começa a se dar conta que estava bebendo um champanhe de primeira qualidade. Quando constata, quase não acreditando, que estava tomando sopa de tartaruga. Quando vê, cai en sarcofage. Lembra-se, então, de um jantar memorável no Café Anglais, o melhor restaurante de Paris. Babette curte tudo. A escritora, então, descreve o estado de graça dos comensais. Todas as antigas desavenças esvaem, as inimizades entre eles. O general, apaixonado por Martine, se abre, fala da sua vida, faz um discurso e resgata uma parte deixada de fora. Esse jantar, então, transforma a vida de todos. O conto termina quando as duas irmãs se dirigem a Babette e a agradecem. E ela responde que tinha feito tudo por ela mesma, que ninguém tinha que agradecer nada.
estava feliz e afirmava que ela era uma artista. E diz que o dinheiro acabou, pois um jantar no Café Anglais para esse número de pessoas custaria 10.000 francos, que era o que ela tinha ganho na loteria. E foi o que lhe custou. Ela então se reconhece, se restabelece e recupera seu sentimento de identidade perdido nesses 12 anos que ela ficou lá, escondida, apenas pagando para sobreviver fisicamente. Uma coisa maravilhosa e fundamental para a vida seguir, então. Esse resgate narcísico que ela faz dela mesma, indescritível. Tudo para poder sentir novamente suas capacidades e talentos. Eu fiz uma pequena... Eu estou desenvolvendo esse negócio das memórias criativas por causa da pandemia. Quando o presente acaba, a gente tem que recorrer às nossas histórias e as recria, né? E as recriamos. E eu tenho feito isso com muito prazer. A festa de Babette mesmo foi uma delas, né? Então, considerações. Aí eu escrevi para a Flávia, não sei o que eu vou fazer, porque a festa de Babette é linda. Mas, e a psiquiatria, né? Afinal de contas, é um evento psiquiátrico. Mas aí eu tive um insight do porquê que eu escolhi isso. Optei, então, por esse conto-filme para apresentar uma mente capaz de se resgatar. Acho fundamental no trabalho psiquiátrico e psicoterápico o resgate da própria história. Esse é um dos problemas do doente mental. Muito grave, né? Um dos pontos fundamentais e pouco falado nos tratamentos psiquiátricos é a reinserção do paciente em sua própria curva de vida. Isso é a teoria fundamental do Judkine, Gilbert Judkine, para o psicótico. Ele valoriza mais essa possibilidade de você reinserir o psicótico na sua própria história e resgatar alguns valores dele, do que a questão do social e de trabalhar e disso, daquilo. Ele acha que, do ponto de vista psíquico, individual, é um trabalho que o psiquiatra devia fazer. Babette, então, nos mostra grande disposição para sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, fica claro para quem observa com certa atenção que os personagens não criam um relacionamento afetivo. Ela se preocupa com a sua sobrevivência e com o cuidar de si mesma, fato que provavelmente a fez suportar o trabalho doméstico na casa das duas irmãs. Descrevi recente, baseado no conceito de espaço transicional de Winnicott, as memórias criativas, ou seja, fatos acontecidos poderem ser recriados e aproveitados com significados integradores do self. Então, ela busca, na verdade, a capacidade dela de ser uma cozinheira absolutamente magnífica e genial e se resgata fazendo um jantar absolutamente maravilhoso. Quando eu fazia ambulatório de psiquiatria no serviço público, especificamente no Hospital Galba Veloso, de grande importância na história da psiquiatria mineira, criei uma forma de atender. Todos os dias eu escolhia 2 pacientes aos quais dedicava mais tempo, perguntava de suas vidas, do que tinha acontecido com eles e como estavam agora. Isso foi baseado, como a gente atendia 12 pessoas, eu sempre escolhia 2 e alternava sempre, né? Em 5 dias por semana, então eu via 10 pacientes de uma forma bem cuidadosa, com um olhar psicanalítico, de fazer uma escuta, de pegar uma história, de colher a pessoa do paciente, né? Não os sintomas. E ficavam surpresos, pois até então as consultas eram apenas para renovar receitas. Eu fiquei impressionado com alguns resultados simples conseguidos. Discutia com os pacientes
tentava descobrir o que poderia ser resgatado na vida de cada um. O espaço para falar e serem ouvidos trouxe grandes progressos para esses pacientes que eu consegui fazer essas coisas simplíssimas. Por exemplo, tinha uma moça, uma senhora, né, que é uma coisa brasileira, típica, paupérrima, pobre, feia, desarrumada, né, que chegava. Eu perguntei, e a sua história? Você nunca namorou ninguém, você só casou com o Zé? E ela me conta uma história de vida lindíssima, né? Que ela morava na fazenda, se apaixonou pelo primo, o pai não deixou casar. Né? Que o primo hoje é um cara que tem uma situação muito boa, que ela acabou casando com o Zé. Né? Vieram para Belo Horizonte, o Zé era operário, ou pedreiro, não me lembro exatamente o quê, e que ela, então, dedicava a sobreviver. Era uma babete que não sabia cozinhar, nem fazer cai um sarcófago, né? Mas ela, então, eu comecei a conversar com ela, mas você não pode melhorar um pouco e tal? Essa mulher começou a fazer caminhadas, comprou cosméticos, começou a ir às consultas, maquiada discretamente, nada de... Né? E houve uma transformação profunda. Ela fez um resgate de selfie, apenas com esses estímulos, sem nenhuma interpretação psicanalítica pomposa. Né? E você vê um paciente psiquiátrico do Galba Veloso. Né? O outro, muito comprometido, era uma figura esquecida. Eu imagino que tenha sido um hebefrênico, né? Que deve ter tido um quadro esquizofrênico, muito calado, mas muito bonzinho, educado e tal. E eu falava para a mãe, falei assim, mas o que ele faz? Né? Nada. E antes, ele adorava bicho. E eles moravam numa chácarazinha lá perto do Galba, lá naquela região de Contagem. Então, na verdade, eu comecei a combinar com ele como é que ele poderia fazer. Né? Não é que debaixo de toda aquela coisa autista, voltada para si mesmo, de pouca prosa, ele me disse que ele achava que ele dava conta de cuidar dos cachorros e dos bichos da casa. Que tinha pato, tinha ganso, tinha algumas coisas desse tipo. E eu comecei, então, a cobrar e a valorizar isso. E a mãe falou, doutor, eu não acredito. Ele acorda cedo, sai da cama, se movimenta, o canil está limpinho. Né? Então, uma tentativa de reinserção na própria história da pessoa. Nada além disso. Isso graças ao Gilberto Giottini, que era um mega médico, né? Um mega analista francês de primeira qualidade. Né? Então, esse rapaz que eu esqueci o nome folgou a mãe e passou a ter um papel importante na dinâmica familiar. A mãe disse, olha, eu estou muito mais descansada. A hora que eu chego, o canil está limpo, a ração está posta, os bichos todos arrumadinhos e tal. Babette era uma artista, e tem mais exemplos, vários exemplos. Né? A gente tem hábito de não escrever, porque eu falava assim, isso é tão simples, né? Quem é que vai valorizar isso? Né? Mas, no entanto, anos depois, na minha memória criativa, né? Na falta, o grande Lopes Ibor, que foi um dos maiores psiquiatras do século XX, né? Que nas memórias criativas eu peguei o livro e fui reler, ele tem, para mim, a definição de tristeza, que a maior característica da tristeza, não é depressão, não, é você não ter planos para o futuro. Você não pensa no futuro. Você consegue trabalhar, você consegue fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, mas o futuro você não consegue pensar nele. Né? Nós estamos mais ou menos assim. Né? Então, a Babette, então, era uma artista, uma cozinheira de grande importância, gastou tudo para recuperar a crença de que ainda era capaz de se ver como uma artista. E isso foi o bastante. Ela foi reconhecida pelo Lawrence, por uma pessoa. E a descrição é maravilhosa. Né? O espanto dele, a perplexidade quase, à medida que provava, e não acreditava que estava com aquele sabor
né? Aquela coisa maravilhosa. Então, eu termino citando mais uma vez o Giottichini, que o grande problema dos psicóticos não é reinseri-los na sociedade, mas sim reinseri-los em suas próprias vidas interrompidas. Né? O que acontece com o psicótico? É uma interrupção da própria história. Né? Essa é a grande questão. É claro que eu não estou fazendo a fantasia, que ele vai resgatar um esquizofrênico, ele vai ficar lindo. Né? Eu me lembro, quando eu fui no lançamento do Abilif, a reunião era para decidir qual a propaganda que deviam apresentar para os médicos. E o que ganhou, eu achei a coisa mais absurda, era um rapaz lindo, bonito, jovem atleta, tomando Abilif. Né? Se a Abilif fizer isso, eu vou tomar amanhã. Né? Ou seja, se algum remédio for capaz de recuperar um esquizofrênico dessa forma, porque é uma fratura que não tem volta, né? Mas, mesmo assim, se você reinserir a pessoa na sua própria história, você a reinsere no mundo. E a reinserindo no mundo, tem alguma chance de ter algum papel social. Né? Um papel social da mais alta importância. No Galba, a gente via isso, as oficinas funcionavam de uma forma magnífica. Né? Várias experiências. 2 minutos. Então, assim me justifico. E achei pertinente trazer esse resgate de si mesmo do ponto de vista psicanalítico. Bastou uma pessoa reconhecê-la para ser suficiente para reafirmar a crença e a representação de si mesma. Uma verdadeira restauração do céu. Nova Lima, 1º de setembro de 2020. Muito obrigado. Muito obrigada pela belíssima exposição. É impressionante, né, Sérgio, sua capacidade de conectar, de amarrar o conto, né, a literatura, o cinema e trazer para a clínica, né, para o vivo da clínica. Parabéns. Eu vou passar, então, a palavra agora para o Dr. Tiago Machado, que vai nos presentear com a palestra Guimarães Rosa e as Margens da Loucura. Boa noite a todos e todas. Queria agradecer o convite da Flávia, né, da MP, a presença da Gláucia, e dizer que é uma honra compartilhar esse espaço aqui com 2 grandes mestres e amigos, o Rodrigo e o Sérgio. Eu queria dedicar essa apresentação ao meu querido avô Oscar, que foi quem me introduziu ao sertão geográfico. Desde que eu era pequeno, ele me levava para pescar no seu rancho lá em Januária. E depois, quando eu fiquei mais velho, era eu quem o levava. E foi justamente nessa época que eu comecei a ler Guimarães Rosa. E, bom, a experiência de ler Guimarães Rosa na beira do Rio São Francisco é uma coisa incrível. Recomendo a todos. Né? Esse era o meu vô aí, que esse lugar aí era o lugar preferido da vida dele, sentado na varandinha, de frente para o Rio São Francisco. Bom, eu sempre ouvi que a melhor forma de se conhecer a fundo um escritor é através de sua obra. Mas o que eu queria propor hoje é o caminho contrário. Tá? Antes de falar dos textos que eu separei aqui do Guimarães Rosa, eu queria contar um pouco da sua trajetória. Quem foi Guimarães Rosa? Porque eu acho que a gente, conhecendo melhor um pouco da sua biografia, vai ficar mais fácil da gente entender, né, por que ele escreveu daquela forma e o porquê, né, dos temas que ele escolheu trabalhar. Bom, Guimarães Rosa nasceu em 1908, em Cordisburgo, Minas Gerais, filho da dona Francisca e do senhor Flodoaldo. Joãozito, como era chamado, era um garoto quieto, muito observador, e gostava de ficar na vendinha, na porta de casa. Seu pai tinha um comérciozinho na porta de casa, e ele
ele gostava de ficar lá, ouvindo as histórias, os causos dos viajantes e forasteiros que passavam por ali. Né? Quem já teve a oportunidade de ir em Cordisburgo, já viu que a casa que ele morava, que hoje é um museu, fica de frente a uma linha de trem bem perto da estação. Então, Guimarães Rosa, antes de ser um grande contador de causos, né, de histórias, ele era um grande ouvinte. E foi justamente um desses viajantes que trouxe para ele, quando ele ainda tinha 7 anos, uma gramática do francês, nascendo daí seu interesse pelas línguas estrangeiras. Ele era muito orgulhoso de suas origens, e sobre esse período da sua vida, ele disse: nasci em Cordisburgo, uma cidadezinha não muito interessante, mas para mim, sim, de muita importância. Além disso, em Minas Gerais. Sou mineiro, e isto sim é importante, pois quando escrevo, sempre me sinto transportado para esse mundo, Cordisburgo. Bom, Guimarães Rosa foi ainda novo, veio para Belo Horizonte ainda novo, morar na casa de seus avós e completar seus estudos. Ingressou na faculdade de medicina quando tinha 16 anos. Formou-se em 1930 como orador da turma e, depois de casado, mudou-se para Itaguara, onde foi exercer a profissão de médico da comunidade. Não ficou muito tempo lá e, pouco mais de um ano depois, ele resolve sair e se voluntaria como médico das forças públicas na Revolução Constitucionalista de 32. Ao término da Revolução, ele resolve fazer a prova e tornar-se médico oficial das forças armadas, né? Médico do batalhão de infantaria sediado em Barbacena. Lá também ele não fica muito tempo, né? Pouco mais de um ano também, cerca de 2 anos depois, ele resolve abandonar de vez a medicina. E numa carta para um amigo, ele explica os motivos que o levaram a abandonar a profissão. Não nasci para isso, penso. Não é esta, como dizia Dom Juan, sempre depois de dormir com uma mulher. Primeiramente, repugna-me qualquer trabalho material. Só posso agir satisfeito no terreno das teorias, dos textos, do raciocínio puro, dos subjetivismos. Sou um jogador de xadrez. Nunca pude, por exemplo, com o bilhar ou com o futebol. Bom, vale destacar, né, que nessa época Barbacena já sediava o Hospital Colônia, que foi inaugurado no início do século, e embora o Guimarães Rosa não tivesse trabalhado diretamente no hospital, ele com certeza foi influenciado aí, por essa presença, e isso vai ficar muito evidente num conto que eu vou falar mais adiante. E a interseção dele com a psiquiatria não termina aí, né? Ele foi leitor de Freud. É possível encontrar exemplares de Freud na sua biblioteca. E quando perguntado sobre os escritores alemães, ele respondeu: amo Goethe, admiro e venero Thomas Mann, Robert Musil, Franz Kafka, a musicalidade de pensamento de Rilke, a importância monstruosa, espantosa de Freud. Todos esses autores me impressionaram e me influenciaram muito intensamente, sem dúvida. Bom, ele então abandona a medicina e vai exercer, então, vai fazer a prova de Itamaraty e tornou-se diplomata. O primeiro cargo diplomático que ele assumiu foi como cônsul adjunto do Brasil em Hamburgo, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele vai para lá em 1938. E lá ele conhece Araci, que se tornaria sua segunda esposa, a quem ele dedica, alguns anos depois, O Grande Sertão Veredas, seu principal livro. E juntos, ele e a Araci foram responsáveis por salvar a vida de dezenas de judeus né, da perseguição nazista, concedendo o visto brasileiro aos judeus, sem mencionar, claro, no passaporte que eles eram judeus, né, omitindo a estrela de Davi do passaporte. Bom, até por isso eles foram homenageados pelo governo de Israel anos depois. Quando o Brasil rompe finalmente as relações diplomáticas com a Alemanha, em 1942, ele retorna e vai exercer
cargos diplomáticos em outros países, chega a morar na Colômbia, em Paris, até fixar-se finalmente no Rio de Janeiro, na década de 50, onde ele assume a secretaria, um cargo na Secretaria de Fronteiras e Divisas. Ele ainda é nomeado embaixador durante o governo de JK. Sobre esse período da sua vida, ele disse: um diplomata é um sonhador, e por isso pôde exercer bem essa profissão. O diplomata acredita que pode remediar o que os políticos arruinaram. Por isso, agir daquela forma e não de outra. E também por isso mesmo gosto muito de ser diplomata. E agora, o que houve em Hamburgo é preciso acrescentar mais alguma coisa. Eu, homem do sertão, não posso presenciar injustiças. No sertão, num caso desses, imediatamente a gente saca o revólver e lá isso não era possível. Precisamente por isso, idealizei um estratagema diplomático e não foi assim tão perigoso. E agora me ocupo de problemas de limites de fronteiras e por isso vivo muito mais limitado. Bom, Guimarães Rosa foi escritor, né? E conhecido mundialmente, publicou diversos livros e pela sua obra ele foi também nomeado para a cadeira da Academia Brasileira de Letras, onde tomou posse 3 dias antes de sua precoce morte, em 1967, quando tinha 59 anos. Morreu de infarto dentro de casa, lá no Rio de Janeiro. Bom, eu quis contar um pouco da história de Guimarães Rosa, né? Sobre esse ofício de escritor, né? Ele chega até a comentar que quando escrevo, repito o que vivi antes, e para estas 2 vidas, um léxico apenas não me é suficiente. Bom, eu contei a história dele porque que muita gente conhece ele apenas como escritor, né? E Guimarães Rosa foi muito mais do que isso. Ele foi um sertanejo, foi médico, foi rebelde, foi soldado, foi diplomata. Ele participou, né, viveu de perto a Segunda Guerra Mundial, participou de momentos importantes da história do país, conheceu o mundo literal e literariamente, foi um leitor dos maiores escritores da época, estudou filosofia, religiões. E, bom, tendo vivido tudo isso, né, essa experiência de viver tudo que ele viveu, ele conheceu muito bem a mente humana. E, na voz de seu principal personagem, né, Riobaldo, em Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa nos deixa uma pergunta. Todos estão loucos neste mundo? E é o próprio Riobaldo quem responde essa pergunta. O que mais penso, testo e explico. Todo mundo é louco. O senhor, eu, nós, as pessoas todas. Bom, e para defender essa tese, né, Guimarães Rosa escreveu outros textos depois disso, enfatizando a loucura como tema principal. E eu separei aqui alguns desses pontos para a gente discutir e tentarmos definir aonde está, né, se é que de fato existe o verdadeiro limite entre a loucura e a razão. O primeiro ponto que eu separei é o Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, que está dentro do Primeiras Histórias, que foi o seu 4º livro publicado. E, bom, nesse conto temos um narrador que é morador da cidade e conta o dia em que o Soroco foi levar sua mãe e sua filha a um trem que havia chegado na véspera na cidade. Não era um trem comum de passageiros, pois num dos cômodos, as janelas sendo de grades, feito as de cadeia para os presos. E para onde ia no levar as mulheres, era para um lugar chamado Barbacena. Esse acontecimento, claro, atraiu a atenção de toda a população da cidade, que iam se aglomerando em volta do carro que havia estacionado lá. Muitas pessoas já estavam de ajuntamento em beira do carro para esperar. Sempre chegava mais povo. Bom,
o clima era de tristeza, de velório, de comiseração. Mas, de repente, a filha de Soroco sai de perto dele, vai para perto do trem e começa a cantar uma música que não fazia muito sentido. A filha, a moça, tinha pegado a cantar, levantando os braços. A cantiga não vigorava certa, nem no tom, nem no se dizer das palavras, o nenhum. Pouco tempo depois, a mãe de Soroco vai para perto da moça e, numa espécie de folia D, começa também a cantar. Pegou a cantar também, tomando o exemplo, a cantiga mesma da outra, que ninguém não entendia. Agora elas cantavam junto, não paravam de cantar. Bem, elas então finalmente são colocadas dentro do trem, que parte, né, num caminho sem volta rumo a Barbacena. Lá dentro do trem, as pessoas lá do lado de fora ainda ouviam a cantoria, e quando o trem finalmente parte, Soroco, muito consternado assim, resolve, né, virar e voltar para casa. Nesse momento, algo estranho acontece, pois num rompido, ele começou a cantar, alteado, forte, mas sozinho para si. E era a cantiga mesma, de desatino, que as duas tanto tinham cantado. Continuava cantando. E nessa hora, toda a população da cidade que vinha atrás dele, né, numa espécie até de procissão, pega a cantar também a mesma cantiga, né? E a gente se esfriou, se afundou um instantâneo. A gente, e foi sem combinação, nem ninguém entendia o que se fizesse. Todos, de uma vez, de dó de Soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão. Bom, nessa hora desfez-se então, né, o limite entre a loucura e a razão, entre os loucos e os normais, pois aquele canto, que era talvez o atestado de loucura das duas mulheres, passou a ser ecoado por toda a população da cidade, colocando todos no mesmo patamar, né? E confirmando, então, a tese de Riobaldo. Todos estão loucos nesse mundo? Esse é o trem, né, de Barbacena, né, o trem do sertão. Bom, eu trouxe um segundo conto chamado Darandina, do mesmo livro. Tá? Esse conto ele ainda é mais ilustrativo e demonstra aí também o grande conhecimento que Guimarães Rosa tinha de psicopatologia, sabe? Bom, ele traz um narrador que era trabalhador interno, que trabalhava dentro de um hospício, e numa manhã, ao sair na porta do hospício para buscar os jornais, ele se depara com um homem bem aparentado, bem vestido, correndo, fugindo de outros homens que o acusavam de ter furtado uma caneta. Esse homem, então, sobe na palmeira mais alta que tinha na praça, de frente para o hospício, e isso atrai também né, a curiosidade, o interesse de todo mundo que estava ali em volta. No chão, já nem se contando o crescer do ajuntamento, dado que de toda a circunferência acudiam pessoas e povo que na praça se emagotava. Tanto nunca pensei que uma multidão se gerasse de graça assim e instantânea. Bom, essa é a primeira semelhança entre os dois contos, né? A espetacularização da loucura. E eu me pergunto assim, né, por que isso atrai tanto a curiosidade e o interesse de todos, né? Acredito, talvez, que seja uma espécie de projeção. Não sei, deixa eu perguntar aí para os psicanalistas presentes. Bom, o que acontece é que aquilo foi gerando um alvoroço e o homem em cima da árvore falava, ninguém ouvia o que ele falava, gesticulando, e começou a surgirem hipóteses e né, as pessoas começaram a comentar. Será que ele era um louco que havia fugido, escapado do hospício? Enfim,
dentre as suposições, a primeira que aparece é de que ele disse que era são, mas que vendo a humanidade já enlouquecida e em vésperas de mais tresloucar-se, inventara a decisão de se internar voluntário. Assim, quando a coisa se varresse de infernal a pior, estaria já ali garantido, com lugar, tratamento e defesa, que a maioria cá fora viriam fazer falta. Bom, essa situação foi gerando realmente um estardalhaço. De repente, os médicos, os psiquiatras e os estudantes saíram de dentro do hospício para tentar entender o que vinha acontecendo, né? E, bom, aqui um parêntese, né? Guimarães Rosa se intitulava um escritor de contos críticos, e é possível perceber aqui que ele faz uma crítica à forma como eram feitos os diagnósticos, os atendimentos médicos, né? Como que as conclusões eram baseadas em poucas ou nenhuma informação, pois o primeiro que chegou lá diante do homem comentou: aspecto e faces nada normais, mesma forma e conteúdo da elocução, a princípio denotando fundo mental razoável. Já um segundo médico comenta: excitação maníaca, estado demencial, mania aguda delirante, né? E as próprias divergências entre os médicos deixam a margem para suspeitarmos aí que não há, na verdade, uma verdade absoluta, né? Sobre o que é ou não é, né, a loucura. Não, pelo menos assim, vendo de supetão, né? O diretor do hospital comenta: há de ser nada. E contestando o diametral, o professor D'Artagnan de contrária banda aportado: psicose paranoide hebefrênica, demência precoce, se vejo claro. E não só especulativo teorético, mas por picuinha. Tanto o outro e ele se ojerizavam, além de que rivais. Bom, oi. A gente pode... Já terminou o tempo, mas vamos pegar mais 2 minutos, pode ser? Sim, pode, claro. Eu estou finalizando, né? Então, assim, durante aquela confusão, o homem tira a roupa, causa todo um estardalhaço, as mulheres presentes na praça desmaiam, enfim. Outros diagnósticos acabam chegando: síndrome esofrênico de Bloiler, um catatônico hebrefrênico em estereotipia de atitude. E, bom, ele começa a falar coisas e nem tudo que ele falava era, de fato, uma loucura, e, de repente, ele retorna à normalidade, tá? Ele recupera o equilíbrio e passa a sentir medo do que estava acontecendo. E é nesse momento que Guimarães Rosa traz à tona a sua tese, pois ele rompe mais uma vez a barreira da loucura, porque agora era a população que se comportava como louca. Em fúria, a população que ia insanar-se numa alucinação de manicomiáveis. Ínfima, louca e má, a multidão ululava, e o desvairar da multidão espaventosa, enlouquecida. Então, na medida que ele ia recuperando a sanidade, a população ia se enlouquecendo, né? E no final do conto, um médico confessa, né, a ignorância, a vida é constante, progressivo desconhecimento, né? E só para finalizar, nesse mesmo conto, tá? Nesse mesmo livro, nós temos o conto Terceira Margem do Rio, e que também traz como pano de fundo a loucura, e ele, o personagem narrador, acaba chegando a uma conclusão que, em tese, confirma também, né, a tese de Riobaldo Guimarães Rosa. Sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou. Os anos todos não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então, todos. Bom, para finalizar mesmo, eu deixo minha pergunta final, né? Seria, então, a loucura a terceira margem de um rio? Obrigado a todos, gente. Muito obrigada, Tiago, pela belíssima apresentação. É impressionante também a costura que você faz entre a leitura do Guimarães Rosa, a psiquiatria
e essa indagação clínica, né, que fica aí para a gente debater. Parabéns. Agora vamos dar a palavra à doutora Gláucia Rezende Tavares, que vai iniciar o debate. Vamos lá. Gente, então, boa noite. Mais uma vez, muito obrigada. Flavinha, delícia, muito obrigada pelo convite. Muito bom, Sérgio, estar com você, escutar Rodrigo, Tiago, que já não é a primeira vez que eu me sorvo você falando Guimarães Rosa, que eu também tanto gosto, né? Então, agradeço aí o convite e procuro, então, colocar algumas questões, né, na nossa psiquiatria e arte. Quando o Rodrigo traz Maura, Sérgio traz Babete, Tiago traz Soroco e o Homem do Hospício. E, diante disso, então, vamos fazer algumas questões, né? Maura vem nos dizendo dessa vida sem limite, dessa vida algumas vezes idealizada, uma vida com baixa resistência e frustração, né? E é interessante quando, quero aqui, antes de entrar exatamente na história, mas dizer que quando Flávia me convida como debatedora, eu gosto muito de me lembrar da Sheila McMee, quando ela diz que dialogar é se presentificar. Então, mais do que ficar numa posição antagônica a vocês, né, naturalmente que a gente possa ter abertura a partir das falas de vocês, né? Então, retomando aí, Maura, né, que vai trazendo essa idealização e essa baixa resistência à frustração, até onde que o hospício era também um espaço hospitaleiro. Até onde que ela fugia, mas que ali também ela buscava aconchego, né? De que maneira que ela se colocava. E era interessante o triângulo armático do vilão, da vítima e do herói. E é curioso porque muitas vezes a gente faz essa demarcação triangular em posições fixas, mas é interessante porque essas posições elas circulam. Então, de vítima a vilão e também herói, quantas pessoas Maura pode ter salvo na sua loucura? Quantas vezes que na sua loucura, de fato, ela cometia, né, cometeu o crime, mas que também quantas vezes que ela salva, né? Então, são três posições que eu acho que são interessantes a gente observar, e do tanto até, né, quando o Rodrigo está dizendo da situação de Maura ter ficado até mal, né, diante da possibilidade dela não ter matado, né? Ela foi capaz de matar, né? Agora, é interessante avaliar isso. Né? Ninguém tem monopólio do sofrimento. E aí, pulando lá para Tiago, pulando para o nosso Guimarães, quando ele nos conta e Robaldo fala, e afinal de contas, quem é o doido? Né? Será que eu faço uma distinção entre ser doido, entre ser doído, entre ser o louco e talvez uma loucura que tem uma cura existencial, né? Quem sabe a gente possa avaliar. É possível uma vida dita de nós normais, vida que a gente possa viver sem perdas? E é interessante porque, diante disso, que a gente coloca esse grande desafio de aprender a perder sem se perder, né? Então, Coni descreve Maura de uma forma muito legal, né? Não era feia, ela era feia, mas se julgava belíssima. E é interessante essa dissociação entre o imaginário, o simbólico e o real. E esse é o nosso convite. E é Guimarães, de novo, que nos diz, o real ele está para nós no meio da travessia, né? Ele não está num ponto só, e de que maneira que a gente faz esse percurso, com quais cursos, com quais recursos. E aí fico encantada, né, Sérgio, quando você traz a história da Babete, mas também relatas as suas experiências. Você pergunta como um homem, como um médico, onde que tem recursos, e que ela se apronta. Discretamente, alguém olhou por ela. Não o primo maravilhoso de um casamento impedido, mas, naturalmente, alguém que tocou
alma, né? Num gesto tão simples, tão corriqueiro, tão cotidiano, de apenas olhar. E ao ser visto, né, a gente se reconhece. Como ao menino também, né, que foi possível cuidar tão bem dos cães, dos animais, e que deu um sossego para a mãe, né? E a questão da funcionalidade. Enquanto nos orientarmos por ser normal, normal estatístico, normal a partir de quais critérios, mas que disposição que a gente pode ter realmente de adentrar nas narrativas próprias, naquele mundo e dentro daquele mundo, e é dali que eu compreendo o conceito de resiliência. Não necessariamente como um atributo, uma característica pessoal, individualizada, mas exatamente contextos que favoreçam. E você foi e eu gosto muito do Boris Cyrulnik, como para mim é uma grande referência de resiliência, e quando ele diz dos tutores de resiliência, você se colocou dessa forma. E a gente se surpreende porque as respostas aparecem, né? Então, é interessante avaliar na história de Babette, quando, sim, ela ganha os 10 mil francos, e o que ela faz com isso, e assim para, né? E a gente começa a avaliar realmente a diferença do que é preço para o que é valor. A riqueza de detalhes, não só do preparo e da descrição, e o fascínio, né? E a história dos comensais, que naturalmente fazem ali de soluções de inimizade em torno de uma mesa. Quem sabe é isso que a gente entende como comunhão, comunicação, cooperação, né? E é esse resgate que ele transforma as dores. Ele vai além da forma, vai além da forma e busca formas talvez criativas. E eu gosto muito da ideia que temos crise e todos nós estamos expostos, mas que se da crise a gente tirar o S, fica a CRI. E é uma CRI que nos conecta com a nossa criança. A nossa criança, que traz a nossa capacidade, sim, de sermos sonhadores, mais uma vez, não rompido com o real, mas com a nossa capacidade de discernimento. Então, é interessante realmente a presença, a alegria da relação, ir além da mente para as relações, e Michael White chama atenção para os momentos extraordinários. E momentos extraordinários são exatamente aqueles que rompem o conhecido, o automático, o previsível, e traz, então, um reposicionamento. Gosto muito das palavras iniciadas com reorganizar, reaprender, resgate, né? E falamos da resiliência e do reposicionamento, né? O sintoma, naturalmente, como uma comunicação, e que a gente possa ir do sintoma para as pessoas e das pessoas para as relações, né? Então, entender realmente que Arlene Anderson vem nos contando que à medida que nós, terapeutas, nos colocarmos e assumirmos a nossa posição de não saber, eu não sei o que é melhor para o outro, mas eu me abro e estou com ele, para que ele me coloque, e aí eu me lembro de Derrida, quando ele nos coloca como terapeutas na condição, sim, de anfitrião e também de hóspede. Talvez a hospitalidade que Maura buscava, às vezes, no lugar de loucos, mas ali, quem sabe, era o lugar que ela era reconhecida como tal, né? Acho muito legal quando falamos da tristeza, né, que você traz, né, Sérgio, da tristeza que é não ter planos para o futuro. E aí a ideia de ligar com o tempo Cronos, o tempo Kairos, do cuidado, e, naturalmente, o tempo Aion. E vejo que, especialmente, a pandemia nos convida a isso. Né? É o tempo Aion, que é o presente do nosso passado, da nossa história, do que a gente tem. Mas também é o presente do nosso futuro, porque nós estamos construindo o nosso futuro já, a despeito dessas condições que a gente de faz não controla, não imagina e não prevê. Né? E acho que é interessante avaliar que, se podemos falar de fraturas e fraturas psíquicas, entendo também da fratura, que também é dali, que tem lugar para ter possibilidade de luz. Então, o vivo da clínica, que
Flávia nos traz, também é uma clínica ampla, onde eu adoro, né? Guimarães Rosa, e eu tive a oportunidade de, no livro que a gente editou, que é Do Luto à Luta, nós temos um capítulo, né? Que é a tarefa de ser tão, né? E não do tão ser, aliás, do tão ser humano, né? Buscando aí o sertão. Tive a oportunidade de conversar com a Vilminha, filha de Guimarães Rosa, e conversar e dizer, olha, meu pai morou com o seu, né? Foram coleguinhas aqui em Belo Horizonte, de República, e eu fiquei muito emocionado, eu gosto demais de seu pai, né? Então, vivo para nós, né? Do Joãozito, que era um bom ouvinte, porque ainda não tinha lentes, não tinha óculos, e padecia da sua miopia, né? Mas, a partir daí, foi capaz, sim, de se transformar em diplomata, né? E, de fato, aliança com a Araci, no sentido, sim, de salvar vidas, né? De tantos judeus, né? A questão, então, do diplomata, mais uma vez, como aquele que sonha dor, porque as dores, elas nos compõem, fazem parte do nosso repertório de vida. E é interessante, mais uma vez, né? Entender que entendo que uma grande cisão na vida é considerar qualquer fenômeno, percepção, avaliação, considerando um lado só. Se um lado é dor e a vida tem dor, isso não quer dizer que seja sofrimento desmedido, porque o lado complementar à dor é a possibilidade do bem-estar. Só temos condições, energia, disposição para buscar construir bem-estar se a gente também reconhece as nossas dores físicas, emocionais, relacionais que estão aí presentes. Aí o diplomata, como um sonhador, trouxe também muitos bem-estares e conseguiu salvar vidas, né? Então, do sertão ao tão ser, e brinquei então com eles, né? E aí, acrescentando mais uma vez a característica até de poliglota, né? Do Guimarães e a sua resistência a tomar posse na academia. Existem coisas que a gente não sabe que sabe, e aí a Milton Erickson nos conta. Existem coisas na vida que a gente não sabe que sabe. No dia que a gente souber aquilo que a gente sabe e não sabe que sabe, a gente pode estar mais inteiro, né? E talvez por aí possa ser a nossa cura existencial, né? Porque nesse mundo todo mundo é louco, mas podemos ir sim atrás dessa cura existencial, né? Então, chegamos no homem do hospício, que ao cantar, encantar, também trouxe ressonâncias. A princípio, um canto razão, mas um canto que saiu do canto encantoado para um canto entoado, um canto encantado, um canto que teve reverberação. E, mais uma vez, a gente entende que a resiliência é essa capacidade de reverberação, é essa capacidade de buscar aí essas conexões, porque no isolamento, e essa é uma questão que eu venho me debatendo muito, quando ainda insistimos que na pandemia estamos em isolamento social, está longe disso, olha nós aqui conectados. Estamos em distanciamento físico, mas nunca em isolamento social, né? Realmente o isolamento social é um grande sofrimento, né? E que talvez a maior dor é a dor de se abandonar, né? A dor de não fazer realmente conexão consigo. Esse resgatar que o Sérgio nos trouxe. E aí é interessante que, no meu dicionário psicopatológico, eu costumo dizer que todo muito vai fazer muito pouco. Cuidado com os nossos excessos, exibições, exclusões, que estão presentes nos nossos extremos exageros da vida. Ali está a nossa desmedida. Isso é véspera de sofrimento desmedido. Porque mesmo uma dor em níveis compatíveis, ela é tolerável. E é possível, sim, que ela nos instigue a buscar bem-estar, né? E é interessante esse movimento, mais uma vez, complementar de atração e repulsa. Temos grande atração para ver a diferença, mas também nos causa repulsa porque ainda é um dialeto pouco conhecido. Mas a atração pelo Deus conhecido, quem sabe, né? O pelo desconhecido e o conhecimento que está dentro, não sei, né? E aí, entendendo a noção do que é santo e santidade, que etimologicamente quer dizer aquele que está inteiro. E certamente acredito que a nossa inteireza estará representada, assim, como o Tiago trouxe, na terceira margem do rio.
Porque existe eu, existem vocês e existe esse espaço entre, que Martin Buber nos apresentou, que é o espaço da relação. Qualquer encontro, ele se dá entre um lado, o outro lado, e uma terceira via, que é a terceira mágica, é o espaço entre pessoas. Não numa relação eu-outro, eu-coisa, e transformando o outro em coisa, em coisificação. E aí, avaliando algumas vezes, uma rapidez enorme de querer fazer diagnósticos, de querer saber, de saber do outro. E é interessante, porque aí eu me lembro de Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz: quanto mais João fala de Maria, mais eu conheço João. Cuidado com essa pressa das certezas. Cuidado com isso, porque aí, quem sabe, está a serviço de encobrir as nossas inseguranças, as nossas vulnerabilidades e as nossas dores humanas, porque não dominamos, não controlamos, não sabemos tudo. E acredito que o maior ignorante é aquele que ignora a sua ignorância. Portanto, me coloco como aprendiz. E essa é a primeira parte do nosso segundo livro, A Vida Continua, quando eu chamo: quer ser infeliz ou quer ser aprendiz? Então, esse é o caminho, né? Entendendo, portanto, essa progressão de assimilação e humildade para lidar com o desconhecido, não como algo que a gente de fato não sabe, como a gente está dizendo, entre atração e repulsa, mas que nos curvemos para nos colocar assim como aprendiz, aprendiz da arte de viver, que se renova e nos surpreende a cada dia. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Glaucia. Eu fico muito contente de ter escolhido vocês para fazer parte dessa mesa, porque, assim, eu não consigo imaginar um grupo tão coeso, assim, tão fluido, né, nas apresentações. E todos apresentados de uma forma muito poética, seja falando, né, da literatura, da psiquiatria, do cinema, da clínica, e você é fantástica, assim, eu fico impressionada como que você, essa capacidade de, né, estruturar tudo, né, saber ouvir tudo e conseguir amarrar tão bem essas conclusões, né, suas considerações. Muito obrigada. Pessoal, então, agora a gente vai ler, eu vou ler para vocês as colocações que tem aqui, tem várias colocações. Tem o Ricardo Silva, disse: boa noite, essa noite está maravilhosa, uma transmissão de saber muito rico. Parabéns, MP, por este evento. Ricardo Tadeu, psicólogo. Ricardo Silva disse: boa noite, Ricardo Tadeu, psicólogo de BH. A Gislene Valadares, psiquiatra: que maravilha ouvir a arte e ter a oportunidade de nos recriar também em tempos de pandemia. Isso aí. Adriana Meira: lembrei-me em busca de uma certa normalidade. Gustavo Marcel: parabéns aos palestrantes que tornaram essa noite tão especial. Também aos organizadores e à Flávia pela mediação. Adriana Meira coloca: no filme A Festa de Babette, Sérgio, tem uma impressão de que ela se deu tudo para ser vista e valorizada por quem é desprezado, toda a comunidade daquele lugar. Todos nós precisamos de ser vistos. Narcisismo primário? Ela pergunta. Adriana Meira, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Benícia se encontram. Quem são os loucos? Ricardo Silva coloca: prezados, parabéns pelas belíssimas explanações ricas e agradáveis. Minha questão: seria possível pensar que as apresentações estariam circundando o momento de reconhecimento do desejo ao desejo de reconhecimento? A todos, obrigado. Ricardo Tadeu. Juliane, ouvir a Glaucia Tavares falar é sempre emocionante. Parabéns, Glaucia. Oi. Eu posso fazer um comentário? Pode sim. Obrigada. Olha, é o seguinte, o Sérgio, ele é um dos grandes mestres, né, desde que eu era residente, não é à toa. Então, ele falou uma coisa que é importantíssima, que reverbera também para o Tiago e a Glaucia falaram, que é o seguinte: a gente não trata de sintomas, a gente trata de pessoas, né? Então, acho que isso que tem, né? Então, essa grande dissonância entre a teoria e a prática, né? A teoria em cima de sintomas, e a prática são pessoas, né? Não adianta a gente saber que a pessoa está triste, você tem que saber, você está triste com o quê? Você está com raiva de quê? Você está ansioso com o quê? Qual que é a história
o contexto por trás disso. E o que é importante em relação a isso, assim, que isso associa a gente com a arte, porque a gente também cria narrativas. E a importância disso para o diagnóstico, né? Em função da narrativa que eu crio dessa pessoa, da forma que ela vê o mundo e da forma que, né, do que acontece com ela, que eu vou entender se é um processo de, como dizia Asper, de compreender ou de explicar. Quer dizer, o que está acontecendo com ela faz sentido à luz da forma que ela vê o mundo, à luz dos pensamentos dela, das crenças dela? Se não faz sentido, eu tenho que pensar mais numa causa médica, tratável. Se faz sentido, será que ela está vendo as coisas de um jeito que poderia ver de outro jeito, que eu poderia tratar com terapia, com outras abordagens? Claro que se compreender e explicar não são excludentes. Em relação a isso também, a gente vai saber se a gente tem que atuar com essa pessoa no sentido de acolher, de desculpabilizar ou de responsabilizar. Então, acho que o médico que fica sempre numa nota só, ele é ruim, o que leva sempre para o lado médico, de diagnosticar, de falar que o que você tem é por causa da doença, que não é culpa sua. Tem um momento para isso, mas se ele faz sempre isso, ele está sendo ruim. E o médico que é sempre responsabilizador, fala assim, olha, isso não é por causa da doença, isso é por sua culpa, você que tem que mudar, ele está sendo ruim também. Eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade estratégica, compreender o que está acontecendo e mudar, seja num momento e no outro. Então, por exemplo, o que todos falaram da loucura, né? Claro, todos temos a nossa loucura, né? Mas tem graus e tipos diferentes de loucura, o diagnóstico é importante por causa disso. Então, um paciente está em crise de mania e entra na igreja, xinga o padre, né? Eu vou desculpabilizar ele, eu vou chegar para ele e falar, olha, não é culpa sua, você tem que se tratar, tem que tomar ansiolítico, que você não estava em si. Agora, uma paciente como a Maura, se eu acolho ela no hospício e ela está sendo acolhida ali, mas se eu falo para ela, olha, esse lugar é no meio dos loucos, você não é responsável pelo que você faz, aí eu estou sendo iatrogênico, eu não estou sendo bom, eu estou sendo bonzinho, né? Eu estou sendo permissivo, estou sendo condescendente, e eu não estou pegando ela e colocando ela no volante, que é onde ela devia estar. Que eu acho que é o fundo de toda terapia, seja psicanálise ou terapia cognitivo-comportamental, de chegar a pessoa e falar, olha, o que você tem a ver com sua vida? O que é a forma que você encara o mundo e a forma que você se comporta, a forma que você levando as coisas, tem a ver com o que está acontecendo com você. Que era tudo que ela não queria, ela achava que sempre a culpa estava nos outros. Né? Uhum. Obrigada, Rodrigo. Muito bom. Pode falar ou você tem compromisso aí de continuar? Eu só queria elogiar, porque estou encantado com a mesa. Eu vou falar um segundo. Encantadíssimo com a mesa. Aprendi demais. E é um prazer enorme. Glaucio, me inscreve lá no seu grupo de terapia, que eu pode pôr meu nome lá, depois você me manda. Mas isso que o Rodrigo falou, eu não posso deixar de lembrar que no diagnóstico antigo que os velhos psiquiatras dariam para a Maura, antes de ter 1 bilhão de diagnósticos, era uma esquizofrenia com uma patoplastia histérica, meu cara. Isso aí explica tudo que você apontou ali. Eu não tenho dúvida disso. E, Tiago, uma maravilha a sua poesia, viu, Rosiana? Lindo, lindo, lindo. É uma das boas mesas que eu já participei na minha vida. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Alguém quer? Quero também dizer da minha alegria de estar com vocês. Eu acho que essa condição da gente trocar, né? Dizer aí das nossas iniciativas mineiras, cumprimentando o Humberto, eu acho que esse trabalho belíssimo que está dizendo, celebrando aí o nosso Setembro Amarelo, que precisa sim de ser, né? E o tema e a questão dos suicídios, e gosto de falar no plural, né? Que a gente possa trabalhar e também dialogar e conversar a esse respeito e refletir. E me antecipo aí, comunicando que a gente, a MG, que M de Marília e G de Glaucia, psicólogas associadas, nós estaremos oferecendo um curso com a presença do Henrique Ribeiro, da Maria Júlia Kovacs, da Elizabeth Rabelo, da Luciana Dadalto e da Karina Fukmutsu,
nós estaremos, então, nós 7 pessoas, oferecendo um curso que estamos chamando de Amando Elos, né? Uma vez que estamos nos amarelos e a gente não pode perder a chance de brincar com as palavrinhas, né? Discutindo, refletindo e considerando, inclusive, em algumas circunstâncias, até malefícios que algumas campanhas do Setembro Amarelo, que a gente conhece dos anos anteriores, trouxeram. Eu acho que é um momento da gente ter aí tranquilidade, clareza, para poder ter posições de trazer o tema à baila, refletirmos e lembrarmos que, a despeito de estarmos falando de algo evitável, infelizmente, existem nesse momento muitos familiares que estão em momento de, que a gente chama de pós-venção, que perderam, então, seus entes queridos pelo suicídio. Então, que a gente tome muito cuidado com essas campanhas de prevenção, porque lembre que existem também pessoas que estão doídas, sofridas com esse ato, né? E com repercussões que a gente imagina e sabe o tamanho que tem. Então, só para dar essa notícia. Se quiser estar conosco, será um prazer. É só. Muito obrigada, Glaucia, pelo convite. Alguém quer fazer alguma colocação? Não, eu queria apenas realmente, mais uma vez, agradecer o convite, né? Dizer que é uma honra estar aprendendo aí com todos vocês. Rodrigo, meu professor, e o Sérgio, professor do meu professor, né? Então, e como diria Guimarães Rosa, né? Mestre não é quem ensina, é quem de repente aprende. Então, estamos todos aprendendo aí, né, cada dia. Um grande abraço a todos, uma boa noite. O Tiago fez uma pergunta, por que a loucura desperta tanta curiosidade, né? Impressionante. Eu acho que é pela dificuldade empática, que você nunca viveu isso. Eu, até hoje, quando eu atendia psicótico, eu lá no Galba, né, atendia todo dia, eu ficava perplexo. Uma pessoa delirando na minha frente me deixa perplexo. Eu custa aquilo, né, porque você não tem essa capacidade empática de viver o que ele está vivendo. Você não tem a experiência psicótica dentro de você, né? Então, isso é uma coisa assim que me chama muita atenção, né? Eu nunca vi como banal um delírio, sinceramente. Nunca vi. Pessoal, muito obrigada pelas considerações, pelas contribuições. Eu acho que a gente sai dessa palestra aqui, né? Essa palestra tão poética. O Sérgio. Muito obrigada a todos, que tenham mais desses encontros. Como diz o Rodrigo, né? Que a gente também se encontre para webinar. Então, é isso aí. Antes de terminar, eu queria lembrar aos ouvintes que a gente vai passar um vídeo que a gente começou a passar no início, mas ele estava sem áudio, então a gente vai passar novamente aqui. Então, novamente, muitíssimo obrigada, doutor Humberto Correia, Associação Mineira de Psiquiatria, a todos os palestrantes e todos os participantes ouvintes. E a Joelma também. Vamos lá ao vídeo? Alô, Jandira! Como é que você tá? Voltando da caminhada? Que beleza, tá caminhando todo dia, Jandira. Ei, quem te viu, quem te vê, hein, coisinha. Esses dias você tava com aqueles pensamentos de morrer e agora você tá tão melhor. Pois então, minha filha, é pra isso que eu tô te ligando. Modo chamar você pra encaixar no movimento Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção do suicídio, minha filha. Amarelo, pra prestar atenção, que é isso que nós precisamos fazer. Procurar ajuda, procurar um profissional da saúde, tentar livrar essa tristeza que nem você fez. Eu fico tão satisfeita de ver você assim melhor, Jandira. E foi ajudando você que eu descobri que a gente pode ajudar muitas pessoas. O Setembro Amarelo é modo de prevenir coisinha. Do mesmo jeito que a gente previne uma cárie usando um fio dental, a gente pode prevenir o suicídio cuidando do fio mental da gente e das pessoas que estão perto de nós, uai. O fio mental da gente tem hora que embola, começa a vir umas ideias ruins, né? E para desembolar, a gente precisa de ajuda. Tem que entender que suicídio é emergência. Tem que procurar um profissional de saúde, né, coisinha?
Só que tem um rebu para falar desse assunto. O Setembro Amarelo é para quebrar esse rebu, Jandira, para nós se ajudar e ajudar quem está precisando. E nós vai falar assim, ó, quem previne, prevê, e quem prevê, não deixa acontecer. Vamos encaixar? Então tá, coisinha. Tchau. Obrigada a todos, gente. Boa noite. E vamos seguir em frente agora, né? A gente ainda tem a Jornada Mineira de Psiquiatria pela frente, com vários palestrantes de todo o mundo. Eu acho que vale muito a pena a gente separar um tempinho para comparecer online, né? Que agora todo mundo tem acesso, qualquer lugar do Brasil. E parabéns, Humberto, por esse desafio, né? Por ter conseguido fazer essa palestra, essa jornada toda online. Eu acho que praticamente não deve ter ninguém ter conseguido no mundo inteiro, né? Então, obrigada a todos.